Vamos lá para análise macro. Bom, 5,5 trilhões é a bruxaria tripla dessa sexta-feira. Basicamente, isso é um vencimento e eu vou falar um pouco mais sobre isso, que vai acontecer lá nos Estados Unidos hoje, e também nós temos coisas importantes acontecendo na Ásia que refletiram nas bolsas nessa madrugada, além de que na Europa saíram alguns dados importantes de atividade que estão fazendo as bolsas derreterem por lá, que eu vou comentar em seguida, e temos dados importantes nos Estados Unidos que vão refletir para a nossa bolsa aqui hoje também. E além de tudo, vou dar uma pincelada do que está acontecendo aqui no Brasil e o que aconteceu ontem para a nossa bolsa aqui ter devolvido todo aquele otimismo que começou o dia. Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, é só se inscrever aqui no canal para receber ele todos os dias antes da nossa bolsa aqui abrir. E se quiser fazer parte da nossa comunidade do Análise Macro, eu deixo o link sempre na descrição aqui. É uma comunidade de graça lá no WhatsApp, beleza? Então, vamos lá. A bruxaria tripla vai acontecer hoje lá nos Estados Unidos. E isso é o vencimento de 5,5 trilhões de dólares em opções. Ou seja, basicamente são contratos atrelados a ações, a opções de índices e também futuros. E isso mexe muito o mercado porque gera muita liquidez para o mercado lá no dia de hoje. E sim, essa movimentação pode ser ampliada por alguns dados que vão sair lá e refletir para a gente aqui no Brasil, na nossa bolsa aqui ao longo do dia. Lembrando que o principal dado que vai sair por lá é o dado de PMI. Vai sair tanto o PMI de serviços quanto o industrial lá dos Estados Unidos. A previsão é que venham com uma leve desaceleração. E isso, se realmente acontecer, vai ser visto como positivo para as ações e gerando mais queda para o dólar. Mas lembrando que agora, nesse exato momento, as bolsas americanas estão com uma leve queda e o dólar com uma leve alta no mundo. Por conta de tudo que foi gerado ontem. Ontem nós tivemos aí uma queda na principal empresa de tecnologia dos Estados Unidos agora, que é a Nvidia, que acabou puxando todo o cenário da Ásia nessa madrugada também. As bolsas asiáticas caíram, a maioria foram puxadas por questões de tecnologia, né? Muito vinculado a esse setor de inteligência artificial, porque a gente sabe, quando a Nvidia sobe, ela puxa as outras para cima também. Quando a Nvidia cai, o reflexo foi o mesmo, só que o contrário, né? Além de tudo, nós tivemos aqui a inflação do Japão, ela veio mais forte do que o esperado, mas isso não é ruim no Japão. É bem importante eu lembrar aqui que a inflação do Japão, que em abril era 2,5%, agora em maio passou para 2,8% de inflação. Só que o Japão é um país que, por natureza, enfrenta um problema muito maior com deflação historicamente do que com inflação. Então, para eles, a natureza do morador lá do Japão é sim economizar e não gastar. E se não gasta, os preços tendem a cair, porque se ninguém está consumindo, aí acontece o pior dos problemas, que é a deflação consistente durante anos e anos. E quando gera um período mais inflacionário lá no Japão, é visto como positivo porque está tendo consumo, por isso que está tendo inflação nessa parte, vamos dizer assim, né, para ficar mais fácil de compreender. E nós temos o minério de ferro caindo nessa madrugada 1,7%, que vai gerar pessimismo para a nossa Vale aqui no Brasil. Lembrando que a Vale e a Petrobras foram as empresas que ainda seguraram a nossa bolsa aqui, mesmo com o pessimismo que foi gerado ao longo do dia aqui. Então, mas para hoje, o pessimismo pode virar para Vale também. Lembrando que a China como um todo já caiu, minério de ferro caindo, o reflexo para ela tende a ser negativo. E na Europa nós temos também as bolsas no negativo agora nessa madrugada, caindo significativamente porque saíram lá os índices de gerentes de compras, que são os PMIs. É um índice de atividade lá, e na parte tanto da zona do euro quanto da Alemanha, eles vieram mais baixos do que era o esperado. E olha só, ó, na zona do euro, o índice de gerente de compras veio de 52,2 para 50,8. E isso quase baixou dos 50, que é a linha de corte ali para contração
abaixo disso seria contração. Então, voltamos para um cenário de que a Europa pode estar desacelerando mais forte do que é o esperado. E aí gerou pressão de queda para as bolsas, além dos conflitos políticos que a gente está tendo lá na França, né? Que também fizeram as bolsas caírem aí na semana passada. Mas o cenário para hoje lá na Europa é negativo e da Alemanha também o PMI industrial veio de 45,4 para 43,4. Então, olha só, já na Alemanha já está abaixo do cenário. Lembrando, a Alemanha é a principal economia da Europa. Então, isso já está num período de contração lá, o que é extremamente ruim. Vai forçar eles a baixarem os juros mais rápido? Vai. Só que se desacelerar muito rápido assim, gera pessimismo para o mercado. E vai ser desse jeito que a gente vai olhar para esse dado que vai sair nos Estados Unidos, que é o PMI também. Esse dado vai sair às 10h45 e às 11 horas, saem 2 PMIs por lá. E se ele vier desacelerando mais forte do que o esperado, muito mais forte, vai gerar pessimismo. Se ele vier levemente desacelerando, como é o esperado, vai gerar otimismo para as bolsas, como eu comentei. Então, se nós tivermos ou o extremo para baixo ou o extremo para cima, é pessimismo para as bolsas. Mas tudo dentro do esperado ali, leve desaceleração, que ajudaria o Banco Central a cortar os juros antes, aí seria gerado um otimismo novamente para as bolsas por lá, que a gente sabe que não é muito difícil, né? O otimismo na bolsa americana é o cenário comum. Se nada acontece, lá sobe, né? Então, e só que aqui do Brasil não é bem assim, né? Porque ontem também nós tínhamos um cenário muito positivo na abertura, como eu comentei aqui que a abertura da nossa bolsa seria em alta e o dólar em queda, e foi exatamente o que aconteceu, uma alta bem expressiva na abertura e uma queda bem expressiva no dólar na abertura. Só que abriu e já começaram a devolver tudo porque tinham expectativas ali de falas do Lula. E foi exatamente o que aconteceu, as falas dele vieram na linha que ele vem mantendo e gerou pessimismo relacionado ao fiscal e novamente queda para a nossa bolsa aqui no Brasil, né? Então não tem como a gente controlar esse cenário político, a gente só tem que aprender a ficar de fora quando não vai a favor por conta do cenário político, beleza? E nós temos aqui no Brasil, só um fato informativo, que as enchentes lá no Rio Grande do Sul já geraram um aumento de 15% a 20% nos seguros dos carros aqui no Brasil em todos os estados. Ou seja, as seguradoras tomaram um grande tufo lá e agora estão repassando o preço para o resto do mundo. Não, nada fora do comum, né? Mas isso já vai pesar aí no nosso cenário de inflação para os próximos meses e isso vai gerar sim impacto na nossa economia aqui. Então, pegando um contexto geral do mundo, nessa madrugada, tanto nos Estados Unidos, Europa e Ásia, nós temos sim um cenário aí pessimista para a nossa bolsa aqui hoje, com a abertura da nossa bolsa em queda e de alta para o nosso dólar, e é aquele mesmo racional. Se o mercado acompanhar aqui internamente o cenário macro, a gente vai ter essa continuidade aí. Se tiver alguma notícia positiva, porque a gente já caiu muito tempo enquanto eles subiram muito tempo, pode ser invertido esse cenário. Mas esse é o cenário inicial ali de pessimismo para o nosso mercado aqui hoje. Beleza? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, é só se inscrever aqui no canal para receber todos os dias. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!